Olá, boa tarde. Hoje vamos analisar o tema do pecado original, vamos continuar esse tema. Vamos ver uma resposta ao artigo Pecador de Nascença, adaptado de Morris Venden, pelo pastor Ezequiel Quintino, na revista Sinais dos Tempos, aqui em Portugal, do primeiro trimestre de 2023, número 164 do ano 41. Os católicos resolvem isso com o batismo das crianças. Mas como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende essa questão? Vamos ao passado adventista para ver como é que era entendido essa questão do pecado. Quando foram publicadas as crenças fundamentais? Em 1854, o pastor White expôs uma lista de relevantes crenças adventistas. Em 1862, surgem mais duas crenças fundamentais. Em 1872, já havia as 20 crenças que foram formuladas pelo pastor Uriah Smith. Em 1874 e 1875, essas crenças foram republicadas. Em 1888, foi republicada com notas de rodapé adicionadas. Em 1894, tínhamos 30 crenças fundamentais. Em 1931, foram combinados alguns pontos anteriores, prefazendo 22 crenças fundamentais. Em 1941, temos 27 crenças fundamentais. Em 1980, temos 27 crenças com uma revisão mais ampliada da anterior. Em 2005, temos 28 crenças, adicionando o crescimento em Cristo. Em 2015, há uma revisão das 28 crenças para se tornarem mais compreensíveis. Agora, o que é que essas crenças fundamentais revelam sobre essa questão do pecado? Em 1854, o pastor White expôs uma lista de relevantes crenças adventistas do sétimo dia na Review and Herald, edição de 15 de agosto de 1854, página 1, e a manteve no cabeçalho pelos subsequentes 16 anos. Em 1872, depois dessa primeira declaração dos fundamentos da nossa fé, escritos pelo pastor White, que permaneceram por 16 anos, o pastor Uriah Smith publica então uma declaração mais detalhada das crenças fundamentais. A única referência que temos sobre o tema em causa, sobre o pecado, está relacionada com a crença número 15. Vamos ler. Que, como todos transgrediram a lei de Deus e não podem por si mesmos render-lhe obediência aos justos reclamos, somos dependentes primeiramente para a justificação de nossas ofensas passadas e, em segundo lugar, pela graça para prestar doravante obediência aceitável à sua santa lei. O pecado é parte da iniciativa pessoal. Todos transgredimos. A razão mencionada é que nós pecamos, nós tomamos essa iniciativa, pecado como transgressão da lei, não pecado por herança. Não há aqui nenhuma referência a uma culpa herdada. Estas crenças vão estender-se até 1980 com apenas algumas revisões. Atualmente, na nossa crença fundamental sobre a natureza do homem, lemos: quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição. A imagem de Deus foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilharam dessa natureza caída e de suas consequências. Nasceram com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo que por meio de seu Espírito restaura nos mortais penitentes a imagem de seu
Criador. Quais as referências bíblicas apontadas para seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências? Gênesis 1, 26, 28, Gênesis 2, 7, Salmo 8, 4, 8, Atos 17, 24, 28, Gênesis 3, Salmo 51, 5, Romanos 5, 12 a 17, 2 Coríntios 5, 19 a 20. Mais uma vez, encontramos que nascemos com fraquezas e tendências para o mal e não que herdamos uma culpa. Ou seja, a nossa crença oficial não defende que nascemos com o pecado original. A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia salvaguarda. Adventistas do sétimo dia creem que o homem herdou uma natureza pecaminosa com propensão ao pecado e seus escritos rejeitam ou não enfatizam a ideia de que o homem ou os homens herdam culpa pela transgressão de Adão. Nas atuais crenças fundamentais sobre a nossa humanidade é dito: mas o pecado se infiltrou através da tentação de Satanás, o diabo. A seguir, na crença sobre a salvação, diz assim: para se vingar de Deus, Satanás começou a atacar a mais nova e perfeita criação de Deus, a Terra. Sabendo que os seres humanos foram criados com livre-arbítrio, ele os tentou a se rebelarem contra a amorosa orientação de Deus. Também na crença sobre o grande conflito, lemos: ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo ao induzir Adão e Eva em pecado. Na crença nova sobre vida e morte e ressurreição de Cristo, lemos assim: a morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Apesar desta orientação, vemos muitos de nossos irmãos a defender outro entendimento. A citação que vamos agora ler é muito usada, ou é tão usada como o Salmo 51, 5, para apoiar a doutrina do pecado original. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão a culpa e a sentença de morte. Paulo diz assim: pela lei vem o conhecimento do pecado. E em Romanos 4,15 está escrito: onde não há lei, também não há transgressão. Então, para me ser imputado um pecado, tenho de conhecer a lei. Diante disso, que lei foi quebrada quando eu nasci? Que mandamento e que conhecimento tinha? Será que nós estamos a compreender bem estas citações polémicas? Vamos ver a citação completa de Ellen White. Os pais têm encargo mais sério do que imaginam. O pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. Jesus deu sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão a culpa e a sentença de morte. Mas entra Cristo e passa pelo terreno em que Adão caiu, suportando cada prova em favor do homem. Ele redime o terrível fracasso de Adão por sair da prova incontaminado. Isso coloca o homem em situação vantajosa diante de Deus. Coloca-o onde, através da aceitação de Cristo como Salvador, ele se torna participante da natureza divina. Assim, ele se torna conectado com Deus e com Cristo. Os defensores desta doutrina apoiam-se precisamente no facto de que, por as crianças não terem em sua própria natureza uma capacidade natural para vencer o pecado, por não possuírem recursos próprios para resistir ao mal, inevitavelmente têm que nascer em pecado, ou com essa culpa, bem como logo se condenam à segunda morte após o nascimento em suas pequeninas más ações. Ou seja, não só já estão condenados à segunda morte,
desde o seu ventre, por herança, que seria um tipo de pecado, como prontamente depois de nascerem se condenam à segunda morte por suas rebeldias, ao transgredir a lei, que seria então outro tipo de pecado. Então elas estariam condenadas à segunda morte por duas razões: por nascerem com a culpa de Adão e por transgredirem por sua própria iniciativa. Mas de uma podemos nos livrar através do pedido de perdão, do arrependimento, e da outra só podemos ser livres dela até à glorificação, embora haja muitas outras propostas que nos digam que pode ser com o batismo, que pode ser com a chuva seródia, que pode ser no fim da vida de alguma forma, ou que pode ser na glorificação. Enfim, há muitas propostas para a solução dessa questão. De facto, só por meio de Jesus as crianças podem reatar e manter essa conexão com Deus. Mas desde quando? Desde o nascimento? Não, desde a conceição, desde o ventre. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não é belíssima esta apresentação da presença de Deus diante do ser humano? Precisamos assimilar que ser concebido separado de Deus, nesta natureza caída, com inclinações para o pecado, ou não estar conectado com Ele, não implica na morte eterna que se refere à segunda morte, à paga de uma culpa que me foi transmitida através da minha herança e que no nascimento me condena moralmente ao fogo do inferno. A culpa provém de uma ação, de uma iniciativa da vontade e do livre arbítrio em que Deus não participou, porque senão nós estaríamos desculpados. O feto não é santo nem é pecador. Ele não tem ainda um caráter formado. Ele precisa de Deus para se salvar. No entanto, não lhe pode ser imputada uma culpa na qual ele não participou. Vejam como a justiça de Deus é belíssima quando ele diz que a ninguém é imputado um pecado que ele próprio já cometeu, se ele não tiver conhecimento da lei. A ninguém é imputado um pecado que ele próprio já cometeu, se ele não tiver conhecimento da lei. Ou seja, se Deus é tão justo ao não me imputar um pecado que eu cometi, como é que é justo ao me imputar um pecado que eu não cometi, em que Deus me criou dessa forma, porque eu não estive lá, eu não participei nessa culpa, eu não autorizei essa culpa, o meu livre-arbítrio e a minha vontade não esteve envolvida. Como é que Deus seria justo se isso fosse possível? Se isso fosse verdade? As crianças sofrem sim as consequências do pecado. Uma separação parcial de Deus, não a culpa, parcial no sentido em que é possível ainda serem resgatadas para a vida eterna, em que ainda lhe é dada a graça do Espírito Santo a intervir na sua mente e no seu coração e na compreensão e interpretação das mensagens ditadas através da natureza de tudo o que nos envolve e através da nossa própria consciência. Então a criança sofre as consequências do pecado, a inclinação para o mal, uma separação parcial, não a culpa. É uma culpa que requer uma responsabilidade moral e justiça. O feto não é santo nem pecador, não pode ser, pois ainda não fez escolhas morais, ainda não teve oportunidade sequer dentro do ventre, dentro do seu desenvolvimento, fazer escolhas morais conscientes, com conhecimento da lei e com responsabilidade moral. É inimputável.
tanto que ele, sem a fé dos pais, que o dedica a Deus, não estaria salvo, nem condenado à segunda morte, pois é moralmente neutro, não tem um caráter formado para fazer escolhas. Por isso, o recurso à fé dos pais é para o devotar a Deus, para o salvar através da fé em Cristo, não para o tirar do inferno, porque ele não estava lá, porque ele não nasceu condenado a essa morte, a essa segunda morte, que acarreta uma responsabilidade moral, uma justiça que requer essa culpa. Vejam que se essa criança tivesse nascido condenada à segunda morte, e como é que Deus seria justo em condená-la se ela nem sequer ainda tem capacidade para perceber que tinha herdado essa culpa e poder pedir perdão a Deus para que fosse salva? Ela nem sequer teve oportunidade de fazer essa análise, de compreender isso para pedir perdão a Deus para que pudesse ser salva. É estranho. No entanto, é verdade que elas mal nascem e estão suscetíveis às suas tendências herdadas e à imitação que procede do mau exemplo dos pais. Mas, tal como uma criança está internamente, por sua própria natureza, propensa para o pecado, muito mais externamente, proveniente de Deus, tem a superabundância da graça e o seu poder para reatar com Deus e para lhe obedecer. Desde pequeninos, os pais devem recorrer a essa graça divina para ensinar os seus pequeninos através da imitação, através das palavras possíveis, no seu nível de entendimento. Ainda que não pareça, o recurso das tendências pecaminosas não está potencialmente mais disponível e ao alcance do que a graça de Deus. Ainda que não pareça, o recurso das tendências pecaminosas não está potencialmente mais disponível e ao alcance do que a graça de Deus. Se o recurso da herança pode ser um perigo, o recurso da graça pode muito mais operar salvação. A graça é mais competente para salvar do que é a herança para condenar. E estou a falar na herança das tendências pecaminosas e presumindo que não recebemos uma culpa herdada. Por consequência, se por hipótese fosse imperioso nascermos ou salvos ou condenados à segunda morte, nasceríamos com mais certeza salvos pelo superior poder da graça do que pelo inferior poder da morte. A graça capacitante supre a incapacidade do homem obedecer. Vejam, irmãos, que em nenhuma situação, durante esta explicação, Cristo foi colocado fora do esquema. Se Jesus morreu desde antes da fundação do mundo, o entendimento deste assunto já inclui Jesus, a graça de Jesus, a partir da concepção, desde o ventre, não só a partir do nascimento. Porque a interpretação dessa culpa original significa o quê? Que a graça de Deus só opera depois do nascimento, depois dele ter já a culpa a viver nele. Certo? Todo o ser humano precisa de Jesus para se salvar. Ninguém nasce salvo sem Jesus. Só que Jesus já foi morto desde a criação do mundo.
Então não houve nenhuma etapa durante a história da humanidade, nem nenhuma etapa do desenvolvimento do ser humano, desde a criança, desde o feto até a adultez, em que Deus não estivesse presente com toda a sua graça e todo o seu poder para que o homem pudesse obedecer em plenitude, em continuidade, todos os dias da sua vida. Mesmo que nós não vejamos isso em nós, a sua proposta da graça, o seu poder e a sua possibilidade é uma graça que vence, que pode vencer o pecado diariamente, continuamente e ininterruptamente. A graça pode prover isso, ainda que o homem não o faça. Vamos ver a citação que parece contrariar a citação anterior. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem dos seus pecados. Para pecarem, é requerido que participem dos seus pecados. Mas será que por serem tão pequeninas não têm capacidade e meios de serem perfeitos na sua esfera? A fim de entender corretamente esta questão, cumpre-nos lembrar que nosso coração é naturalmente depravado e somos incapazes por nós mesmos de seguir uma direção reta. Será então conclusivo dizer que não é possível às crianças mais pequeninas serem orientadas a vencer as suas tendências? Vejamos outra citação. Tenham as crianças em mente que o menino Jesus tomara sobre si a natureza humana e estava na semelhança da carne do pecado e era tentado por Satanás como todas as crianças são. Foi habilitado a resistir à tentação de Satanás por sua confiança no poder divino de seu Pai Celeste, visto ser-lhe sujeito à vontade e obediente a todos os seus mandamentos. É dever e privilégio de toda a criança seguir os passos de Jesus. Por quanto tempo as crianças podem seguir os passos de Jesus? Só depois do batismo? Só quando forem grandes? Só quando receberem a chuva seródia? Só quando chegarem ao fim das suas vidas? Só na glorificação? Não. Jesus demonstrou que é possível a obediência ao longo de toda a vida. Se nós tivéssemos recebido uma culpa que Jesus não recebeu, nem podia receber, Cristo não poderia ser o nosso exemplo. Uma prova de que recebeu a mesma natureza que nós é que se torna nosso exemplo. De facto, ele não poderia ser nosso Salvador se tivesse recebido essa culpa. E, irmãos, defender que ele é como nós não é defender que ele também recebeu a culpa do pecado original, mas é o quê? É defender que nós é que também não recebemos essa culpa. Assim, em vez de aceitarmos o pecado original ou a culpa original e encontrarmos mecanismos teológicos para isentar Jesus dessa culpa, para desculpar Deus de nos ter feito com ela, supostamente, e para reconstruir toda a nossa justificação pela fé, podemos tão simplesmente concluir: como ele nasceu como nós, então, não podemos ter nascido com essa culpa. Como ele nasceu como nós
nós, então, não podemos ter nascido com essa culpa. A partir daí, e analisando as duas possibilidades, nós podemos ver qual é a proposta que melhor se encaixa com o Evangelho que nós conhecemos, com o caráter de Deus e com o plano da salvação. É óbvio que qualquer das propostas se baseiam na palavra de Deus, porque dizerem que tens que apresentar esse assunto só com a palavra de Deus e Espírito de profecia, como se o erro não fosse baseado também na palavra de Deus. Acontece que nós temos a palavra de Deus, temos o conhecimento do seu caráter e temos, além da revelação da palavra de Deus, o que é que tem que ser revelado? A sua própria interpretação. E para isso nós temos que fazer comparações, irmãos. Se nós conseguirmos analisar a conclusão a que chegamos diante de uma construção teológica, nós vamos perceber que o Evangelho pregado por uma construção teológica vai desembocar num resultado completamente diferente da outra construção teológica. O resultado pode ser mais uma razão, mais um argumento para nós percebermos o que está certo e o que está errado pelo caminho. Esta doutrina vai ter implicações na possibilidade da perfeição, além de todas as outras implicações. Na solução católica, só o batismo da criança podia livrá-lo dessa culpa. Significaria que a criança, antes do batismo, não tinha capacidade de obedecer? Como poderia a criança, antes do batismo, viver com a culpa original e ser obediente? Que as crianças se lembrem que o menino Jesus tomou sobre si a natureza humana à semelhança da carne pecaminosa e que foi tentado por Satanás como todas as crianças. Os adventistas têm este conhecimento de que não só é possível à criança obedecer, como é um privilégio alcançado pela confiança no poder de Deus. A criança não está mais desligada de Deus do que o adulto pode estar, mesmo muito antes do batismo, mesmo no ventre. Toda a sua herança não a pode separar com mais poder do que a graça de Deus a pode ligar a Deus. Toda a sua herança não a pode separar com mais poder do que a graça de Deus a pode ligar a Ele. Deus quer que toda a criança de tenra idade seja seu filho, adotado em sua família. Ainda que de pouca idade, os jovens podem ser membros da família da fé e ter uma experiência preciosíssima. Deveis ensinar-lhes a formar um caráter à semelhança divina, para que Cristo se possa revelar a eles. Ele está desejoso de se revelar às crianças. Precisamos colocar lado a lado as citações da Bíblia, as citações de Ellen White, para compreender que ela não defende de maneira nenhuma a doutrina do pecado original. Como uma citação isolada parece defender a herança de uma culpa original, também o Salmo 51:5 tem vindo a ser uma base de sustento para defender essa ideia. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas isso não pode fundamentar uma doutrina, porque Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, jamais apresentou essa passagem para sugerir tal entendimento. Sendo esse versículo o pilar mestre dessa doutrina, por que é que Paulo não teria aproveitado tamanho recurso? Principalmente em Romanos 3, quando se refere ao Salmo 51. Ele não cita
esse versículo, ele não desenvolve esse conceito. Ao Paulo citar o versículo 4 desse Salmo 51, mostra que Paulo conhecia esse salmo. Mas por que é que ele não recorre a esse famoso verso 5, nem defende que nascemos com o pecado original? Por que é que Paulo vai buscar o versículo 4 do Salmo 51 para defender a Deus precisamente dessa questão? Paulo quer mostrar que Deus pode julgar porque não tem nenhuma participação no pecado do homem. O que teria se tivéssemos nascido com essa culpa? Quer mostrar que Deus é justo e por isso tem o direito de condenar o injusto. Quer mostrar que Ele não possibilitou o pecado para que a graça abundasse e assim Deus pudesse brilhar na sua salvação e na sua bondade. Paulo não pretende acusar nem Deus, nem o homem de um pecado original, de uma culpa de um pecado original. Pelo contrário, ele está a tentar defender que Deus não tem nenhuma participação no pecado, que não tem nada a ver com o pecado do homem, que não restringe a sua graça para que o homem possa vencer, que não fez o homem pecador para o compelir a reconhecer a necessidade e a bondade de Deus. É isso que Paulo quer defender. E é esse o problema originado, ou um dos problemas originado pela compreensão da herança dessa culpa, na aceitação da herança dessa culpa. Deus teria participação na manutenção desse pecado. Para quê? Para que ao nos dar a abundante graça, nós olhássemos para Deus e ficássemos agradecidos e o glorificássemos. Não, nós glorificamos a Deus porque, apesar da graça disponível para eu vencer desde o ventre, em todo o tempo da minha vida, durante todos os momentos da minha vida, eu peco e recorro a Deus porque Deus tem disponível essa graça para me perdoar, mas também para vencer, para não voltar a pecar. E dessa forma não há dúvida alguma que Deus é bom, é justo e merece o governo do universo. Eu tenho ouvido por várias vezes, ao defenderem essa ideia de pecado original, que nós não devemos questionar a Deus. Simplesmente devemos aceitar que Ele é assim e pronto. Que nós nascemos com essa culpa e paciência. Não temos que compreender, não temos que averiguar, não temos que duvidar, apenas temos que aceitar e pronto. O erro esconde-se numa autoridade que não pode ser prescrutada nem questionada. E isso tira-nos a oportunidade de verificar se isso é certo ou se isso é errado. Não aceitemos uma autoridade, irmãos, uma autoridade que não possa ser questionada ou verificada ou prescrutada. Porque isso é uma base onde o inimigo pode assentar-se e dizer: eu tenho uma forma de dizer é assim e pronto, vocês não têm nada a questionar, só têm que aceitar. E se querem, querem, e se não querem, vão para outra. Deus colocou-se diante de todo o universo sob escrutínio dos seres humanos, por sua livre vontade, por sua iniciativa. E o plano da redenção, o plano da salvação,
inclui essa verificação, essa análise, essa compreensão por parte do ser humano. Por isso Deus permitiu que todo este tempo nesta terra, estes 6.000 anos, possam ser um tempo em que todas as perguntas e todas as dúvidas do ser humano possam ser respondidas. E entre elas está se Deus é justo e bom na forma como gera o universo. Mas como é que o pecado original ou a culpa original é contra a justiça e a bondade de Deus e, portanto, aceitá-lo é uma acusação contra o seu caráter? Deus não invade o livre-arbítrio. O que teria sido se fôssemos criados com uma culpa que nos condena imediatamente à segunda morte, sem que tivesse havido uma participação pessoal livre e consciente da minha vontade. Se os homens querem ter um Deus que é injusto, que nos criou dessa forma, eles são livres em aceitá-lo. São livres em segui-lo. No entanto, o caráter de Deus, revelado na Bíblia, revelado na minha vida pessoal, na minha convivência diária com Deus, mostra-me que Deus não é assim. E o pastor, quando fala, as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem-no. Disseram a Adão e Eva que Deus não os obrigaria a obedecer, que Ele não lhes tinha tirado o poder de ir contra a sua vontade, que eles eram agentes morais livres para obedecer ou desobedecer. Se nem mesmo Deus invade o nosso livre-arbítrio, como pode permitir-se fazê-lo de um modo tão articulado como seria se tivéssemos nascido com o pecado original? Talvez quisesse discretamente apossar-se dele, do livre-arbítrio, implantando no ser humano uma culpa em que nenhum de nós participou, para assim manter o homem entre a espada e a parede até à longínqua glorificação. Glorificação que só é presenteada àquele que não tem pecado nenhum, nem mesmo da culpa original. Então não seria isso uma cilada do próprio Criador? Devo eu presumir que o Deus que nos criou para uma destruição no inferno é um Deus justo? Claro que não. Ou acabaremos por assegurar muito rapidamente que tal doutrina está completamente equivocada? Termos nascido já condenados à segunda morte, mesmo que Deus nos tenha vindo salvar, denigra o seu caráter. Porque é que Ele nos vinha salvar de nos ter Ele criado já condenados? Ele só teria vindo desfazer aquilo que Ele mesmo teria feito. Nós teríamos sido vítimas de uma imposição arbitrária no nascimento. E seria tão arbitrário termos herdado uma culpa com condenação como herdarmos uma culpa sem condenação, como defende Morris Venden. Herdar uma culpa sem condenação, sem responsabilidade moral, é apenas uma variação do pecado original. De qualquer forma, o pecado serviria apenas para demonstrar a bondade de Deus. O pecado teria sido necessário. E se era necessário para reconhecermos o verdadeiro caráter de Deus, tinha um propósito. E se tinha um propósito, fazia parte do plano.
e não podia ser mau. E se era necessário, por que é que nós seríamos condenados por causa dele? Apesar desta análise, muitas soluções têm sido arranjadas para não abdicar desta doutrina. Porque custa tanto abdicar desta doutrina? Uns batizam crianças, outros apressam o seu batismo adulto, outros aguardam o derramamento do Espírito Santo em grande medida no selamento, e muitos mais esperam longamente pela glorificação. Mais pronta, porém, foi a solução do irmão que pregou, resoluta e terminante. Deus condenou-me pelo pecado que Adão fez e não me compete a mim pôr em causa a sua justiça. Quando formos para o céu, compreenderemos. Eu amo este Deus. Ele é assim, e quem quer, quer, e quem não quer, vá para outra. Que solução, irmãos! Parece que com isto fica tudo resolvido. Que o problema gerado durante milénios só precisava da autoridade do é assim e pronto. Se queres, queres, se não queres, vais para outra. Oh, irmãos, também Agostinho, na sua defesa do pecado original e da predestinação, sugeriu que nós, como humanos errantes, não estávamos em posição de questionar a justiça de Deus. Deus deu-nos o suficiente para nós analisarmos a sua justiça. Isso não é pecado, é permissão de Deus. Também para não deixarmos entrar erros nas nossas doutrinas, nas nossas igrejas e na nossa vida. Irmãos, eu não quero ir para outra denominação, ou outra seja lá o que for. Eu não escolho um Deus inclemente também. Prefiro enfrentar esta pavorosa doutrina que entrou na nossa igreja, que corrói os pilares da nossa fé, um a um, como um dominó, que cai sistematicamente em cima de toda a nossa teologia e dando lugar a um falso evangelho. O grande conflito requer que nós descortinemos a justiça de Deus. Ele colocou ao nosso dispor o averiguar da sua legitimidade para governar, da sua bondade e retidão e também de todo o seu caráter. Jesus veio mostrar ao mundo o caráter do Pai, porque achou legítimo podermos conhecê-lo. É agora que a sua justiça deve ser examinada para que o escolhamos ou não. Porque haveríamos de associar-nos a um Deus injusto ou que não permita que a sua justiça seja avaliada? O conflito deixou de ser acerca disso porventura? Não tem a ver com a averiguação do caráter de Deus e da sua justiça e da sua bondade? E se Ele é digno de governar o trono do universo? Não foram as acusações de Satanás exatamente essas? Que a sua lei não era possível de ser cumprida e por isso Deus era injusto e não era digno de governar o universo e, portanto, Satanás seria aquele que reclamaria o trono? Não tem o grande conflito a ver com a averiguação dessa acusação? O conflito não é apenas sobre a minha salvação, não é apenas sobre mim. O conflito é entre Deus e Satanás, a sua adoração e a minha. E para isso, Deus permitiu um conflito que mostrasse o seu caráter
e o caráter de Satanás. E diante deste confronto, qual é que eu escolho? Por isso, irmãos, não é assim e pronto. Compete-me a mim avaliar a sua justiça, sim. Mas não só quando nós formos para o céu. Agora mesmo, porque é agora que eu tenho que escolher ou rejeitar a Deus. Tomemos consciência, irmãos, que este grande conflito não somos apenas nós ou os anjos que estão para ser julgados. Não. Tem a ver com o julgamento de Deus. Como o estamos a julgar? Ao escolhê-lo ou não? E como é que o escolhemos? Através das verdades que ele revela. Se eu as aceito ou não. E essas verdades transformam o meu caráter à imagem e semelhança daquele de quem provém essa verdade, ou, pelo contrário, o erro. Quando Satanás desenvolve esse erro e as pessoas aceitam o erro, estão a desenvolver o caráter de Satanás. A quem é que o meu caráter imita? Mesmo na defesa destas ideias, de qualquer ideia, da verdade, a própria verdade. Como é que está o meu caráter a mostrar-se na defesa destas ideias, daquilo que eu acho que é verdade? Mesmo quando nós estamos a defender um erro, irmãos, como é que está o meu caráter a ser mostrado diante dessa defesa? Eu ataco os meus irmãos ou apenas apresento argumentos? E deixo que a pessoa escolha livremente? Eu imito aquilo que escolho ou aquele que escolho. Eu não posso quase imitar o caráter de Deus. Vai haver um desfecho em que o caráter de Deus está em mim, ou se não estiver em mim, o caráter de Deus está o outro caráter. Um só pecado me levará a imitar Satanás. O caráter de Deus é puro e é santo. A formação do meu próprio caráter, perfeito ou imperfeito, é a minha assinatura na lista de acusação a Deus ou na defesa de Deus. Eu não assino se não conhecer a Deus. Para o conhecer, preciso sim de avaliar as suas obras, a sua justiça, a sua bondade. Aquilo que eu escolho ser ou o defende ou o acusa. E esta doutrina do pecado original, ou culpa original, definitivamente tem sido uma acusação que Deus é injusto. Irmãos, nós não podemos sepultar bem fundo a capacidade de um crente raciocinar, dizendo que não me compete a mim pôr em causa a sua justiça, que eu não posso avaliar, que eu só tenho que aceitar e pronto. Deus poderia ter aniquilado com justiça os rebeldes e expulsá-los do céu. Não deixaria de ser justo, mas por que é que não o fez? Porque Ele se importa com a forma como os anjos e os seres não caídos e conosco também, não é? Nós analisando o que Deus fez, nenhum deles, nem nenhum de nós é omnisciente. Nós não compreendemos as coisas sem um desenho bem feito. Então, eles passariam a obedecer por medo, mesmo que Deus tivesse sido justo. Ele podia dizer, eu sou justo e o problema é vosso. Passariam a obedecer por medo e a não reconhecer a justiça e o amor de Deus. É necessária uma demonstração do seu amor e da sua justiça, e é exatamente disto que este grande conflito se trata. Em última análise, o grande conflito é uma explanação e demonstração do caráter de Deus. Irmãos, homens devotos não têm que ser insensatos. E eu não quero ferir ninguém ao dizer isto. Havemos de voltar
ao obscurantismo da Idade Média, a espiritualizar aquilo que não compreendemos, a mistificar aquilo que nós próprios fabricamos, a fim de lhe conferir uma autoridade tão inacessível que não nos possa ser compreendida? Para que isso permaneça indiscutível? Nada pode ser tão inacessível a um homem racional como uma coisa irracional sem oportunidade de ser debatida. Nada pode ser tão inacessível a um homem racional como uma coisa irracional sem oportunidade de ser debatida. Muitos ignorantes ou manipuladores têm chamado a isso falta de fé, como uma intimidação para que os outros creiam sem ajuizar. Homens que não querem desistir dos seus erros mais manifestos, para os legitimar, tentam mostrar o irracional como sendo apenas demasiado insondável e demasiado transcendente para a nossa limitada compreensão humana, quando, de facto, é apenas isso mesmo que a nossa razão nos indica ser: um erro. Tudo pode ser inventado sobre este revestimento, esta autoridade que não pode ser sondável, que não deve ser questionada. Todo o equívoco pode ser aceito quando nos rendemos a essa credulidade. Na verdade, estamos a render o nosso livre-arbítrio a uma autoridade que nós próprios inventámo-la desnecessariamente. De que desvios a razão me poderia defender aceitando uma autoridade dessa maneira? Se a fé não fosse sustentada pela razão, a mesma fé se mostraria tão perigosa como qualquer heresia e não aliado e muralha para o crente. E é óbvio que essa fé é baseada naquilo que é revelado. Não podemos atribuir préstimo a um argumento irracional, conferindo-o a uma característica divina para tornar incoerências compulsivamente legítimas e autoritativas. Seria como assumir que Deus nos fez racionais para melhor o compreendermos, nos relacionarmos com Ele e diferenciarmos as verdades dos erros, e todavia se tenha ocultado num transcendente irracional, ao qual se chega apenas por uma fé apalermada sem o contributo da razão. De facto, há coisas que não estão ao alcance da nossa compreensão, mas é porque não são necessárias para a salvação. Não atribuamos à ignorância, à teimosia ou à inabilidade para discorrer um valor superior ao do discernimento, chamando-lhe fé e imputando aos razoáveis algo por que devessem envergonhar-se. Que vergonha e atrevimento querer compreender a justiça de Deus por nos ter criado já pecadores condenados à segunda morte. Essa é uma afirmativa que se deduz das suas recomendações. Irmãos, como se fosse modéstia ou humildade, não nos intrometermos nas coisas que Deus nos tem revelado para avaliarmos a sua justiça. Como se fosse simplicidade afirmar que é assim e pronto. Como se fosse virtude ter uma confiança cega numa doutrina que não conseguiu resolver os seus dilemas na terra, adiando-os para serem resolvidos no céu. Essa é a forma mais fácil de aceitarmos
quaisquer enganos e nos metermos na grande alhada em que muitos de nós se encontram com esta doutrina. Um crente assim revela que pode ter muito amor a Deus, e não digo que não tenha, mas bem pouco amor pelos seres humanos. Porquê? Porque que amor há pelos outros se ama um Deus que comete injustiça com uma raça inteira, de os criar já condenados a arder no fogo do inferno por uma culpa que não houve participação consciente ou exercício de livre-arbítrio? Amo eu a injustiça? Não, não amo um Deus assim. Se amo um Deus com essa característica, então revelo-me a amar a injustiça. E se amo a injustiça, sou injusto. Será que não conhecemos o caráter do nosso Deus? Não conseguimos detectar que tal ação não pode provir daquele que se deu com tão grande sacrifício para salvar o pecador arrependido, que não pode ser originária do mesmo caráter que diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância? Se não corresponde ao mesmo caráter, não provém do mesmo Deus. Se não corresponde ao mesmo caráter, não provém do mesmo Deus. O nosso artigo de Morris Vendan diz assim: se alguma vez pecamos ou não, é uma discussão fútil. Somos pecadores. Diz também: pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Para a próxima, vamos continuar a averiguar estas afirmações de Morris Vendan. Espero que vos tenha sido útil. Se tiverem alguma questão, podem colocar nos comentários. De qualquer forma, ainda temos um longo caminho a percorrer na análise deste documento de Morris Vendan. Se gostaram, por favor, partilhem este documento e ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigada a todos e até breve.